Hoje quero conversar com vocês um pouco sobre investimentos em imóveis, também conhecido como investimentos em bens de raiz. Lembrar a todos que os investimentos nunca vêm antes do trabalho. Então é preciso trabalhar, ter fonte de renda para então você começar a investir. O investimento em imóveis ele necessita você já ter algum valor financeiro disponível para esse tipo de investimento, porque são investimentos geralmente aí acima dos 50, 100, 200, 300 mil reais. Então não é a tua atividade iniciante. Como já falei em outros vídeos, a atividade para investimentos iniciantes são fundos imobiliários, renda fixa, que vão estar formando aí você ter uma carteira aí de investimentos que vai te permitir então a investir em imóveis. Eu sou César Luiz Marvolo, sou formado em Direito e também em Filosofia. E nesse vídeo vou estar falando então sobre investimentos em imóveis. E se você ficar comigo até o final do vídeo, lá no final do vídeo eu vou demonstrar duas possibilidades nas quais você pode estar investindo em imóveis com um alto retorno. Tá? São duas situações onde o investimento em imóveis são altamente lucrativas. O investimento em imóveis é um dos investimentos que eu diria assim mais seguros. E como conversando com pessoas do ramo, né, do ramo de imobiliárias, do ramo de empreendimentos de construção, e também pela experiência aí dos anos vividos e também das leituras que a gente tem feito, o investimento em imóveis é um investimento bastante seguro, bastante tranquilo. Tá? E ele pode ser feito tanto da forma como investimento do investidor, como também pode ser feito como uma alternativa de você estar rentabilizando o seu dinheiro de uma forma bem segura. O investidor é aquela pessoa que observa, por exemplo, as áreas de expansão de uma cidade e adquire um imóvel dentro dessa área de expansão. Um imóvel aí, ainda que é de natureza rural, então ali adquire aí a questão aí de 2, 3, 4, 5 hectares, onde ele objetiva então fazer um loteamento. Esse loteamento ele pode fazer ele próprio, contratando pessoas especializadas para estar fazendo esse loteamento, ou em parceria com empresas que fazem esse tipo de loteamento, então aí com uma repartição aí dos lucros e das despesas desse empreendimento. Também na forma de investidor existem a questão dos prédios, dos edifícios em construção. Então, um investidor é uma pessoa que faz um estudo dos prédios, dos edifícios que estão sendo lançados em algumas cidades e observa aqueles que considera serem promissores, né? Ter uma boa localização, ter uma boa estrutura por uma empresa, uma construtora sólida, então apresentar um projeto bom e aí adquirir na planta esses imóveis, sejam eles apartamentos, sejam salas comerciais, e aí depois desse empreendimento pronto estar vendendo esses apartamentos ou essas salas comerciais já com um valor agregado. E também a questão desse tipo de investimento, ele sendo feito, ele não precisa ter uma pressa na venda. Então, se ele está bem localizado, até você realizar uma venda com um bom retorno, esse imóvel pode ser locado. E estando locado, ele vai estar gerando renda para você. Mas o investidor em imóveis, ele não é necessariamente só investir na questão urbana. Ele também pode acontecer investimentos em imóveis no meio rural. Inclusive, nos últimos 5 anos,
quem investiu há mais de 5 anos na aquisição de imóveis rurais pegou o grande boom da explosão do agronegócio e teve aí uma grande valorização dos seus imóveis. Então, a valorização de imóveis, ela ocorre com alguns momentos maior em um ramo e outros momentos maior em outro ramo. Então, o desenvolvimento e a valorização dos imóveis rurais nos últimos 4, 5 anos foi muito expressiva. Então, quem adquiriu imóveis aí há mais de 5 anos, certamente teve uma valorização do seu patrimônio significativa. E o imóvel rural, ele pode ser adquirido também como uma forma de investimento. A pessoa adquire aí um imóvel rural, enquanto tem esse imóvel, pode ela própria produzir, lá plantar milho, soja, feijão, criação de gado, né? Como também ela pode estar arrendando esse imóvel para terceiros que vão estar produzindo nela e pagando uma renda anual por esse imóvel. Outra forma de você estar buscando aí rendimentos e valorização em imóveis rurais é quando você adquire uma área de terra que ela não está preparada ainda para a sua exploração rural. Então você vai lá preparar, arrumar essa propriedade e aí você vai estar fazendo com que ela tenha um valor agregado aí para uma comercialização futura com uma grande valorização. Então, o investimento em imóveis, em bens de raiz, ele é também uma ótima forma de você estar aumentando o seu patrimônio e com isso estar tendo aí, digamos assim, o que o Pablo Marçal chama um CPF forte. Você tendo um patrimônio em bens de raiz, você vai estar possibilitando ter a busca de recursos financeiros para outros empreendimentos de uma forma mais segura. Por exemplo, se você tiver a necessidade de buscar recursos financeiros em uma instituição financeira para empreender numa outra atividade, se você possui imóveis, se você possui um valor significativo em imóveis, você tem esses imóveis como de garantia nessa busca de recurso, e aí você consegue o dinheiro mais barato, porque você tem mais garantias aí para dar aí às instituições financeiras e com isso o seu risco de se tornar inadimplente é menor e você vai conseguir um dinheiro mais barato para estar alavancando aí em outros empreendimentos. Então, para quem busca rentabilizar os seus ganhos, o investimento em imóveis é bastante seguro, porque além desses booms que volta e meia ocorrem dentro de algum negócio com uma valorização maior, também é um investimento bem seguro. Mas você precisa prestar bastante atenção quando você vai estar fazendo esses negócios. Ao adquirir um imóvel, é muito importante você ir lá no registro de imóveis e pegar uma certidão atualizada desse imóvel para ver qual é a situação desse imóvel, se não existe nenhuma hipoteca, se ele não está alienado, né? Então você buscar para ver se ele está limpo, né? E também uma certidão de ônus para ver se não tem nenhuma situação que possa estar te gerando situações futuras. E também é muito importante de quem você está comprando buscar as certidões negativas para que não venha no futuro recair aí alguma cobrança, alguma situação que você vai ter que recorrer ao Poder Judiciário para assegurar o seu direito. Mas isso é tudo muito tranquilo, é só ir buscar a documentação, ver, analisar ela, se não tem esse entendimento, conversa com alguém que tem esse entendimento, e certamente vai ter com uma assessoria bem especializada ou com um conhecimento nesse sentido, você não vai ter problemas ao adquirir imóveis de raiz, né? A questão de imóveis. Os riscos e segredos, surpresas não ocorrem. Se você buscar essa documentação, vai ser muito tranquilo.
Sobre a questão da valorização, que eu citei a valorização dos imóveis rurais nos últimos 5 anos, imagine você que você, com uma visão aí de expansão dos lugares, você conheceu, por exemplo, a região de Meia Praia, no município de Itapema, lá no litoral catarinense. Quem lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, adquiriu imóveis lá, com certeza até agora deve ter surfado aí uma valorização superior a 1000%. Então, o investimento em imóveis, além de seguro, pode ter uma valorização muito grande. Então, essa valorização dos imóveis na região de Meia Praia e Itapema foi algo que aconteceu e naquela região está super valorizada, e que as pessoas que investiram lá há uns 20 anos atrás certamente estão muito felizes com o retorno dos seus investimentos. Mas como eu disse, quem ficaria comigo até o final, eu iria orientar sobre duas situações onde esses investimentos podem ser de um retorno bastante significativo. Nós temos que desenvolver em nós uma mentalidade exponencial, ou seja, fazer com que a nossa possibilidade, os nossos investimentos façam com que o nosso dinheiro trabalhe sendo multiplicado, né? Seja sempre vezes 2, vezes 3, vezes 5, né? Seja multiplicado. Então temos que formar uma mentalidade exponencial. E o investimento em imóveis, ele pode se tornar exponencial quando, além de você adquiri-lo em regiões onde pode ter essa valorização, essa expansão, ele seja adquirido de pessoas que estão querendo vender. Vender o seu imóvel por uma questão de dívida, vender o seu imóvel por uma questão de separação de negócios de uma empresa, de uma separação de um casal. Então, essas pessoas, quando vão vender os seus imóveis, elas estão mais propensas a vendê-lo abaixo do seu preço. Tá? Então elas estão precisando vender. A outra situação é quando a pessoa perdeu o gosto por aquela atividade, ou seja, alguém que se desgostou de uma atividade rural, de uma atividade comercial e quer vender aquela sala comercial, ou quer vender aquela propriedade rural de gado leiteiro ou de aviário, ou seja qual for a natureza. Então dessas duas situações, aquele que precisa vender e aquele que quer vender. Então geralmente essas pessoas vendem esses imóveis com um deságio bastante grande. Elas não estão tendo prejuízos, porque certamente lá atrás, há 20 anos atrás, quando adquiriram esse imóvel, eles compraram ele a um valor pela metade do preço que estão vendendo. Mas elas estão vendendo aí a uns 60% do valor comercial para vender logo, porque elas querem se desfazer. Então, ao adquirir esses imóveis nessas condições, e com um pouco de calma, certamente você vai encontrar negócios onde você vai estar rentabilizando 30%, 20%, 40% fácil em um curto espaço de tempo. Então, se você gostou dessas informações sobre a questão do investimento em imóveis e a importância de se ter na sua carteira imóveis, dá o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.